Eu quero mais. Quem deseja mais do Senhor? Eu não me canso. Não me canso. Me renovo sempre na presença do meu amado. Esse dia tem sido um dia muito especial. Vim acompanhado com minha amada esposa, Selma. Vocês querem conhecer meu anjo? Fica de pé, meu amor, fica de pé. É um anjo lindo demais que Deus me deu. Com quem estou casado há quase 28 anos. Temos 3 filhos. Meu primogênito, Eric, com 26 anos de idade. Bianca, vai fazer 24 agora em maio. Temos uma caçula com 15 anos de idade. Estamos numa fase muito interessante como família, preparando nossos filhos para o casamento. A do meio casa esse ano. O mais velho casa o ano que vem, se Deus permitir. Isso, para mim, é uma grande alegria. Eu amo família, amo minha família, amo minha esposa, meus filhos. E eu e Selma temos aprendido a amar nosso futuro genro, futura nora também, né, Selma? Que Deus está acrescentando. Eu louvo a Deus pela oportunidade de conhecer vocês e de estar com vocês. Me sinto muito honrado. Agradeço a Deus, agradeço a liderança da igreja, apóstolos, líderes, pastores. Muito feliz de conhecer um povo lindo aqui na capital de São Paulo. Diga para quem está do seu lado, é você que ele está falando, você é lindo mesmo, viu? Nesse dia nós falamos sobre Jesus. Esse é o terceiro culto que vamos falar sobre aquele que ocupa o lugar de maior destaque em todo o universo. O lugar de maior honra e de maior glória que existe. Você pensa em Deus, no soberano, no Criador de todas as coisas, e pensa num trono à sua direita. É justamente nesse lugar que o Senhor Jesus está assentado, à destra de Deus nos céus. E Ele é digno de ocupar esse lugar. Ele é merecedor por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele fez. Mereceu essa honra. De fato, Ele é digno. E nessa noite eu quero passear um pouco nas Escrituras junto com você e olhar um pouco na trajetória de Jesus até chegar nesse lugar que Ele ocupa atualmente. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós vemos um relato maravilhoso das Escrituras dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu sou crente velho, não sou crente novo, não. Quando nasci, meus pais já eram convertidos. E por mais que não pareça, tenho 51 anos de idade. Não parece, né? Já me deram 16 anos no Rio de Janeiro. Mas aí foi exagero. Mas o meu coração treme todas as vezes que eu penso nisso. Que falo a respeito disso. Porque é glorioso demais. Comentava com os irmãos no culto anterior que os cientistas afirmam que em torno de 96% da criação do universo ainda é escuridão para o ser humano. O homem não tem a mínima ideia do que existe ainda. Em mais de 90%, em torno de 96%. E todas estas coisas, as galáxias, os bilhões de galáxias que existem, o universo, o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Das coisas grandes, o macro, gigantescas, as coisas pequeninas, o micro,
toda a criação, todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu sou um observador e eu gosto muito de observar as coisas, principalmente a criação. Temos o hábito, eu e minha família, de nos retirar nas férias e aí para o interior de São Paulo, ficar no meio da natureza, e eu fico olhando as coisas, fico olhando os animais, fico olhando as plantas, as flores. Eu gosto de ver essas coisas, porque ao olhar essas coisas, eu me lembro de que o meu Senhor criou todas elas. Aleluia! Você crê nisso? Esse texto fala sobre a glória e fala sobre a eternidade do Verbo. Você percebeu que João repete 2 vezes o princípio? O primeiro princípio significa que nada ainda existia, ele já era e já estava. E o princípio, quando todas as coisas foram feitas por intermédio dele, trazidas à existência, ele criou todas as coisas. Tão grandioso quanto a eternidade e a glória, a sabedoria, a capacidade do Criador, está também o seu esvaziamento, a sua auto-humilhação. Porque é interessante que no verso 14 de João 1, João ainda afirma que este verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Impressionante, irmãos. O verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Você acredita nisso? Eu acredito. Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo estimula os irmãos dizendo: tende em vós o mesmo sentimento, que significa a mesma forma de pensar, ou a mesma atitude que Cristo Jesus também teve. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Aleluia! Que coisa incrível! É tão incrível que passa desapercebido, inclusive em pessoas dentro da igreja. Essa é a minha inspiração, esse é o meu foco. Eu não paro de pensar nessas coisas. Por isso ele é o autor e consumador da nossa fé. É a minha inspiração. Habitando nas alturas, ele desceu para tabernacular entre os homens. Sendo Deus, se fez homem. O Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Se esvaziou, se humilhou. Comentava com os irmãos que algum tempo atrás eu estava na cozinha de minha casa e consegui ver uma minúscula formiga se mexendo na pia. Mas tem formigas que são grandes, né? Mas essa era uma coisa impressionante, que eu tive que chegar mais perto para olhar. E na hora eu pensei assim, falei: se eu conseguisse me transformar numa formiga como essa, imediatamente o Espírito Santo falou dentro do meu coração: não chegaria nem perto do que eu me esvaziei, de como eu me humilhei por amor. Ele é digno de se assentar no trono. Você pode levantar suas mãos e adorar a Jesus nessa noite, dizer: louvado seja o teu nome. E ele veio habitar entre nós, se fez carne. E é interessante, meus amados irmãos, que ele se limitou a esse corpo humano como nós estamos limitados. E esteve sujeito às mesmas fraquezas que nós.
O escritor de Hebreus afirma que ele, assim como nós, foi tentado em todas as coisas. Quem é tentado aqui diariamente? Eu vou até fechar meu olho, porque se alguém não levantou a mão, não está falando a verdade. Todos nós somos tentados. Todos nós. Diariamente, continuamente, intensamente. E Jesus também foi. Mas com um detalhe. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem cometer um pecado sequer. Diga comigo, Jesus é santo. Na vida de Jesus não se achou mancha, não se achou falha, não se achou tropeço, não se achou injustiça. Ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2,22, se não me falha a memória, fala isso. Nem na sua boca se achou dolo. Dolo algum se achou em sua boca. E você precisa compreender que é com a boca que nós mais falhamos. Às vezes você segura seu corpo. Outras partes do corpo você segura. Mas segurar a língua é um desafio. E o texto diz que na sua boca não se achou dolo. Não se achou mentira. Não se achou engano. Jesus viveu por toda a sua vida irrepreensivelmente, em plena, em total obediência, em perfeição diante de Deus, o Pai. É digno ou não é? E além de um caráter aprovado, Jesus também realizou obras incríveis, nunca antes vistas. Atos 10, verso 38, Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, esse homem que nasceu em Belém da Judéia, conhecido, Jesus, o Nazareno. Deus ungiu a ele com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Um homem simples, sem parecer, sem formosura, mas o mais atraente de todos os homens que já pisou na face da terra. Multidões cercavam aquele homem, porque dele saía poder, virtude, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para restaurar os oprimidos. Nunca se viu tal coisa, mas Jesus realizou exaustivamente, abrindo os olhos aos cegos, curando leprosos, restaurando a saúde de coxos e de aleijados. Certa vez, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e vinha o cortejo do filho único de uma viúva. Ah, irmãos, eu viajo na cena. Eu fico imaginando o choro, o coração daquela mãe totalmente destruído. Mas Jesus estava ali. E ele para. E ele ordena. E o morto se levanta. Estavam indo enterrar o rapaz. Mas se isso não está bom, em João 11:1 já estava enterrado. 4 dias. Eles eram crentes. O morto era o Lázaro, que tinha as irmãs Marta e Maria, e que já estavam acostumados com Jesus e conheciam a palavra. E quando Jesus disse, creres, verás a glória de Deus, teu irmão há de ressuscitar. Uma delas, se não me falha a memória, não sei se foi a Marta ou a Maria, disse, sim, Senhor, no último dia. Mas Jesus ia fazer algo novo naquele momento.
contra toda perspectiva e esperança do coração das pessoas. Como? Quando isso aconteceu? Um homem chegar diante do sepulcro, ordenar que tirassem a pedra e clamar ao morto de 4 dias: Lázaro, sai para fora, ou vem para fora. E o cara sai todo enfaixado. O morto de 4 dias. Você já ouviu essa história? Quem já ouviu? Quem já leu? Isso para mim não é uma historinha. Não é um conto, não é uma fábula. O mundo hoje já não consegue mais negar que Jesus Cristo é real. Ele mudou a história. Só que tem muitas outras coisas profundas como essa que nós estamos falando, que muitos não dão o braço a torcer. Mas eu acredito. Quem crê em Jesus, diga amém. Expeliu demônios. Por alguma razão, pessoas davam brechas e espíritos imundos entravam e começavam a morar no corpo das pessoas, possessos de espíritos imundos. A graça era tão grande, o poder e a autoridade de Jesus, que quando ele chegava, os espíritos imundos saíam gritando. Eram expelidos meramente com a palavra, com a autoridade, e ele ordenava. Aleluia. Aleluia. Tantos milagres fez. Tantos milagres. Mudou a sorte de tanta gente. Daquelas multidões. As pessoas vinham e jogavam os enfermos a seus pés. Ele se compadecia e curava. Realizou prodígios, sinais e maravilhas. E radicalizou ainda a sua obra, chegando ao ponto de entregar a sua própria vida pelos pecados do mundo inteiro. Ele que não cometeu pecado, deixou-se prender, condenar, sentenciar a mais cruel, vergonhosa e horrível morte que existe, morte de cruz. Você não faz ideia do que é isso, nem eu. O corpo de um homem adulto pregado no madeiro, após ter sido torturado e flagelado com açoites. Uma asfixia mecânica, e não apenas essa perspectiva natural, física. Você pensa na carga espiritual, pois sobre ele os pecados do mundo inteiro foram lançados. Todo homicídio, toda pedofilia, todo adultério, toda prostituição, todo furto, todas as mazelas, pecados que já conhecemos e que nem sabemos que existe, tudo foi sobre ele. Você pensa na carga que ele levou na cruz do Calvário. Romanos 5, verso 8, Paulo diz que Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 e 21, Paulo diz: aquele que não conheceu, não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabia que a justiça de Deus exigia morte por causa do pecado? O meu futuro e o seu sem Jesus era terrível. O inferno nos esperava. A eternidade separados de Deus, banidos da presença de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus aqui, não pereça. E a raiz dessa palavra perecer do grego é perecer no inferno mesmo, mas tenha a vida eterna. Aleluia.
Ele morreu por mim. Coloca a mão no teu coração e diga: Ele morreu por mim. Diga para o seu irmão: Ele morreu por nós. Aleluia. Quem está feliz com isso, diga amém. Eu acho que a gente tem que acordar cada manhã feliz, abrir os olhos e dizer: Ele morreu por mim. Ele morreu por mim, aleluia. Morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo incrível aconteceu. Ele ressurgiu dentre os mortos. Novidade? Não. Falou muitas vezes aos seus discípulos: nós vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que vão açoitá-lo, cuspi-lo, esbofeteá-lo, crucificá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá dentre os mortos. Ele já falou, quantas vezes Jesus tinha falado isso? Inclusive os principais sacerdotes, os religiosos da época que, participaram dessa traição, sabiam tão bem, a ponto de pedir para Pilatos colocar guardas no túmulo, para que os discípulos não forjassem a tal ressurreição. Chegaram a chamar Jesus de embusteiro. Ouvimos esse embusteiro enganador, que significa, esse mentiroso dizer que ressuscitará no terceiro dia. Então, para que os discípulos não vão lá, roubem o corpo e depois anunciem que ele ressuscitou, e aí o seu último embuste, engano, será pior que o primeiro, põe os guardas lá, que os guardas vão proteger o corpo daquele morto. Até parece que um anjo desceu do céu, meus amados irmãos, removeu a pedra do sepulcro, houve um terremoto, e os guardas, ao verem o anjo cair, aterrados, que significa em estado de choque, como mortos. O anjo anuncia às mulheres: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Ele ressurgiu dentre os mortos. Atos 2:24 diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela, retido pelas ânsias da morte. Era impossível, porque não havia pecado nele. Não, a morte não tinha autoridade sobre ele. A morte é o salário do pecado, que não se aplicava no Filho de Deus. E por isso, ao terceiro dia, Deus ressuscitou a seu Filho. Você crê na ressurreição de Jesus? Eu acredito. Eu acredito. Uma vez assisti na televisão alguém questionando um cientista cristão. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse: olha, para o entrevistador, algo incrível deve ter acontecido para aqueles homens entregarem a sua própria vida. Eles morreram pelo Evangelho, por Jesus. O que dá a entender que eles viram Jesus ressuscitado. Chegaram a comer com Jesus. Ao ressurgir dentre os mortos, Jesus ainda permaneceu 40 dias, falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Gente, para pensar. Ressurreto dentre os mortos. Disse para os seus discípulos, especificamente para Tomé: olha que sou eu mesmo. Veja os sinais, as minhas mãos, o meu lado. Põe tua mão aqui, sou eu. E Tomé, o incrédulo, disse: Senhor meu, Deus meu, Eles viram Jesus ressuscitado. Depois desses 40 dias, Jesus foi assunto aos céus, foi elevado. Ele retornou para o lugar de onde havia vindo. Ele veio do Pai e agora voltava para o Pai. Eu comentei com os irmãos nesse dia
e eu imagino que foi uma festa. Sim ou não? Jesus foi recebido, Paulo usa essa palavra para Timóteo, recebido na glória. Crido no mundo e recebido na glória. Eu imagino que todos os anjos foram reunidos. Imagino que, eu viajo um pouco, um tapete vermelho foi colocado no céu. E aí cumpriu-se o Salmo 24, onde o salmista, que revelação incrível, ele revela dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Isso aconteceu no céu, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia, Ele é o Rei. Glória a Deus. Talvez o pai tenha se levantado do trono e dito ao filho com amor: filho querido, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado de teus pés. Todos estarão debaixo dos teus pés. Assenta-te à minha direita. Esse é o lugar mais importante do universo, reservado para você. É seu, filho querido. Hebreus 1 diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, após ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu quero concluir essa mensagem aqui. Eu sei que você conhece todas essas coisas, mas, meus amados irmãos, é tão importante nós tirarmos isso daqui e colocarmos aqui, para que isso se torne amor, se torne vida, se torne paixão por Jesus. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a esse Rei. Eu tomei essa decisão anos atrás. E a maioria dos que aqui estão, creio que também já se decidiram. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não fez a decisão de se render. Porque Jesus governa. E um dia Ele voltará. Ele voltará para aqueles que o aguardam e voltará também para juízo. O mundo não vai ficar do jeito que está. As coisas não vão ficar assim. Ele julga com justiça. E Ele virá para acertar todas as coisas. Mas é importante saber que, se você entrou aqui nesta noite e ainda não fez essa decisão de, eu usei o termo se render, que significa entregar a sua vida a Jesus. O que significa isso? Ele é o Rei do universo. E é a pessoa capacitada por Deus
exaltada, confirmada por Deus para governar a vida do ser humano. Presta atenção. Eu e você não fomos criados para viver independentes de Deus. A gente não sabe fazer as coisas certas. Longe de Deus e sem Jesus, a gente só faz coisa errada. Não vai dar certo sua vida, não dará certo separado de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se houver, levanta a sua mão. Queremos orar por você. Queremos apresentar você a Deus. Há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que chegou aqui nesta noite e tem esse desejo, quer fazer essa decisão? Levanta a sua mão. Queremos orar por você. Há alguém? Todos já fizeram essa decisão? Todos são do Senhor? Glória a Deus. Eu também sou. Amém. Irmãos, obrigado. Uma honra estar com vocês e uma honra poder falar mais uma vez sobre o meu Senhor. Estaremos saindo daqui com vocês no nosso coração. Igreja muito linda e muito abençoada. Eu tenho certeza que através dos meus irmãos Deus vai encher toda a terra do conhecimento das